Vamos para Moscou. André Isaac está lá para acompanhar a reta final da Copa do Mundo. Direto de Moscou. Alô, André, boa noite. Boa noite, Wendel Pasquetto. Um abraço para você, um abraço para todo mundo ligado na PUC TV, um abraço aos colegas aí no estúdio. Pois é, agora estamos aqui em Moscou, depois de ficar em Sochi, de acompanhar a seleção brasileira, os jogos de Sochi. Agora a gente vem aqui para Moscou para acompanhar de perto os últimos jogos da Copa do Mundo. Essa reta final. Amanhã tem fase semifinal, vamos conhecer o primeiro finalista da competição. Em São Petersburgo, a França enfrenta a Bélgica, a seleção que eliminou o Brasil. E teremos na quarta-feira, aqui em Moscou, no estádio Luzhniki, o jogo da Croácia contra a Inglaterra. E aqui nós vamos trazer as curiosidades, vamos trazer os bastidores, todas as informações em relação à Copa do Mundo, para a gente terminar a cobertura internacional que nós começamos. Estamos aqui neste momento, Pasquetto, na Praça Vermelha, né? Que é o principal cartão postal de Moscou. Aqui é o centro de Moscou. E cada edificação dessa tem muita história para contar de séculos e séculos. Por exemplo, aqui vocês estão vendo ao fundo a Catedral de São Basílio, que tem quase 500 anos. E aqui do outro lado, atrás de mim, está o Kremlin, onde é a sede do governo, onde é a residência oficial do presidente da Rússia, o Vladimir Putin. E ali também tem o mausoléu do Lenin, onde estão os restos mortais de Vladimir Lenin. Então, Moscou é uma cidade que tem uma riqueza cultural muito grande, muita coisa para contar, e nós vamos tentar nessa semana passar um pouquinho disso aí para o nosso telespectador. E também de falar da Copa. Por exemplo, hoje, quando nós chegamos aqui na Praça Vermelha, eu e o Luiz Pacal, nós nos deparamos com uma estrutura montada aqui no meio da praça, montada pela FIFA. Essa estrutura, inclusive, ela tem campos societies, tem áreas de lazer, onde a população pode entrar, pode brincar, pode jogar videogame, enfim, existem várias atrações. E lá tem um campo de futebol, com a grama sintética, um campo de futebol society. Quando nós fomos assistir, quem estava lá? Júlio Batista. Isso mesmo, o Júlio Batista, ex-jogador da equipe do São Paulo, ex-jogador da equipe do Cruzeiro e do Sevilha, da seleção brasileira. Ele hoje está aposentado, mas ele estava participando desse jogo. Era uma brincadeira com voluntários da FIFA, que estão trabalhando aqui em Moscou na Copa do Mundo. E no final do jogo, nós participamos de uma coletiva e ouvimos ele sobre diversos assuntos. Eu acredito que a França é bem favorito para chegar na final e para levar o título. E acredito que da outra parte a Inglaterra vem forte também, uma final entre França e Inglaterra, acho que seria mais ou menos o que poderia acontecer. Bélgica tem um bom time, mas acredito que passaria a França. Júlio, o que aconteceu com a seleção brasileira, na sua opinião? Na minha opinião, o Brasil acabou fazendo um primeiro tempo ruim e na Copa do Mundo é complicado você fazer qualquer 30, 40 minutos, perder metade de um tempo, logo para recuperar é complicado. Ainda o Brasil teve a infelicidade do primeiro gol e logo a receber o segundo. Numa Copa do Mundo, você reverter isso é super difícil. Logo o segundo tempo jogou melhor, mas fazer 2 gols sempre é difícil, né? Um pouquinho de Neymar, muitas críticas, né, na imprensa internacional pela Copa do Mundo que fez, muita gente tirando sarro também da postura. Queria que você desse a sua opinião sobre o Neymar. Você acha que essas críticas são exageradas, Júlio? Sim, algumas sim, porque tudo com ele se magnifica muito, né? Por ele ser quem é, por ele ter a personalidade que ele tem. É certo que algumas coisas, como eu já frisei, já falei, algumas coisas se pode ser revista, ele também dará conta de certas coisas que ele terá que melhorar como jogador. E para o futuro, não é só um jogador. Quando a gente fala de um time, a gente fala de toda uma seleção. Então não adianta só a gente prestar atenção no melhor jogador do Brasil se o Brasil não tem ou não fez um conjunto num tipo de jogo que deveria fazer todos os jogadores jogando bem. Então, no meu ponto de vista é isso. Não devemos só mirar só para o Neymar e devemos mirar mais para o coletivo. O que pode ser revisto, na sua opinião? Não,
É o que eu estou dizendo. As pessoas às vezes só olham para um jogador individualmente. E nem sempre esse jogador individualmente ele vai conseguir fazer a diferença. Hoje o futebol ele está muito acirrado, é um futebol onde se muda pelos detalhes, se vence pelos detalhes. Então, o coletivo ele sempre vai ser mais importante que as individualidades, mas as individualidades têm que sair com o conjunto, isso é o importante. Tá aí o Júlio Batista, que quis se esquivar em relação ao assunto Neymar. Mas com certeza ele deu a entender que alguma coisa no Neymar o incomoda, Pasquetto. E se fosse só nele, viu, André, a gente dava um jeito. O Neymar virou chacota e ele procurou isso. Nós temos umas imagens lindas de Moscou, feitas pelo Luiz Pacal lá com o André Isaac. E o PUC TV Esportes agora está na capital da Rússia para acompanhar a reta final da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho, se der tempo, falaremos aqui dos jogos de amanhã. Amanhã tem Bélgica, e França, e quarta-feira tem Croácia contra a Inglaterra. Olha só, rapaz, esse é o Kremlin, coisa linda. Essa é a igreja de São Basílio. É muita história, hein, rapaz? Na verdade a Rússia surgiu aí, né? O Kremlin é o primeiro palácio mesmo do russo, onde surgiu lá. O Ivan o Grande foi quem construiu. Pois é, estamos lá para acompanhar tudo. Imagens lindas feitas pelo Luiz Pacal. E não tá frio lá, tá aquele tempo gostoso, né? Que tem gente sem agasalho, tem gente com agasalho. A Rússia é um país muito importante na história da humanidade, né, Pasquetto? Às vezes as pessoas não percebem isso, mas, por exemplo, todo o nosso sistema educacional foi idealizado pela Catarina, a Grande, que foi uma czarina, que aliás nem era russa, era austríaca. Não, alemã. Ela era alemã, mas se casou com o czar e acabou herdando a coroa. Foi ela que meio que organizou todas essas coisas. A Rússia tem muita história. A gente tem essa questão do comunismo, depois com a Revolução de 1917, mas o poderio russo vem de muito antes disso.